Amados irmãos, boa noite, que Deus continue abençoando cada um de vocês, cada um de nós, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amados, quero meditar com os irmãos em nós vamos alimentar a palavra de Deus, nós vamos ver alguns versículos e aquele que Deus falou comigo, eu anotei e nós vamos meditar. Então, amados, primeiro nós vamos orar. Senhor Deus e Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Príncipe da Paz, estamos nesse momento com essa responsabilidade, com esse privilégio de meditar na tua palavra com os teus servos, com as tuas servas e com os amigos. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus a tua graça, direção, orientação, unção, e te peço também que o Senhor use-me de acordo com a tua vontade, e que o Senhor abençoe não só os teus servos e as tuas servas, mas abençoe também aqueles que porventura ainda não são os teus servos, mas que vai escutar a nossa palavra. Ó Deus, vai escutar a tua palavra. Por isso que o Senhor abre os olhos, ouvido, entendimento espiritual de cada um, e que cada um possa ser abençoado segundo a tua vontade, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Aleluias. Amados, nós vamos ver como primeiro versículo uma expressão tremenda que Deus falou a respeito do homem. Em Gênesis 3, aliás, em Gênesis 1, 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, isso é tremendo, isso é profundo. Deus, Ele mesmo desejando, dizendo que ia nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Eu acho que essa é uma bênção grandiosa. Eu creio numa outra maior, que é a da graça salvadora em Cristo Jesus. Mas esta é uma palavra tremenda de Deus a nosso respeito. Deus, à tarde, veio ao jardim, no jardim do Éden, quando Ele criou Adão. Ele tinha comunhão com Adão, o desejo dele é de ter comunhão com o homem, comunhão íntima com o homem. Em Gênesis 3, 8a a 9a, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Olha que tremendo. Então, Deus tinha o desejo ardente de ter comunhão com o homem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e queria ter essa comunhão íntima com ele. Então, quando ele cria Adão e Eva, toda viração do dia, diz a palavra, que Deus vinha, como o texto nós acabamos de ler aqui. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Amados, verso 9 diz: chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Então Deus chegou lá e não viu Adão. É claro que ele é onisciente, ele sabe onde Adão estava, mas pessoalmente ele chega lá e ele não viu Adão. Então ele pergunta, ele chamou, ele disse, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? No verso seguinte, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, irmãos, nós vemos que Deus criou Adão e Eva e colocou lá no jardim e eles viviam nus. Para Deus não fazia diferença nenhuma. Até então, eles eram santos, inocentes, puros. Então era uma comunhão tranquila. E ele disse,
Então Adão disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. A desobediência à ordem dada por Deus é pecado. Foi o primeiro pecado de Adão, a desobediência à sua ordem. Então, no Gênesis 2, 16, 17, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha que tremendo! De toda a árvore do jardim comerás livremente. E é interessante que no verso 17, 2,17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, amados irmãos, olha como é coisa séria. Aquilo que Deus ordena, ensina, Ele espera que o homem obedeça. Ele espera que nós obedeçamos. Então, a Adão, ele tinha dito: comerás da árvore, de toda a árvore do jardim, somente na árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa morte que Deus está falando, essa morte é a morte espiritual. Interessante que a desobediência de Adão a Deus, em Tiago 1,5 e 1,15, Tiago escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, Tiago está ensinando aqui que a desobediência é pecado, a desobediência a Deus é pecado, e esse pecado gera morte. E essa morte fala de para com Deus, na oportunidade lá de Adão e Eva, essa morte seria uma morte espiritual, ou seja, eles perderiam a comunhão com Deus. Então, Adão, ao desobedecer a Deus, ele perdeu a comunhão com Deus. Por isso, em Adão come do fruto proibido por Deus e morre espiritualmente, ou seja, essa morte espiritual, ele perdeu a comunhão com Deus. Isso acontece conosco hoje. Nós podemos estar vivendo em vigilante, vivendo uma vida de santidade, de obediência, mas se bobearmos um pouquinho que nós cometemos, quem sabe, uma mentira, é pecado, e esse pecado quebra nossa comunhão com Deus, entristece a Deus. Então, amados, em Gênesis 3,12, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus tinha dito para ele que ele poderia comer de qualquer outra árvore, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer, porque o dia que ele comesse, ele morreria. Deus avisou, Deus ensinou, Deus explicou. Mas agora Adão responde para Deus que a mulher, sua companheira, que no caso Eva, ela comeu e deu para ele e ele comeu. Então ele desobedeceu a Deus. E nessa de desobediência, ele cometeu pecado. E esse pecado, então, é o primeiro pecado espiritual de Adão: desobediência a Deus. Então, ele cometeu o primeiro pecado e ele perdeu a comunhão com Deus. Então, amados, são coisas sérias, são coisas profundas. Então, o pecado de Adão gerou a morte espiritual e física de Adão. Adão foi criado por viver eternamente. Aí, nessa primeira morte, essa desobediência a Deus, irmãos, Adão tinha tudo
Deus concedeu a Adão tudo de bom, ensinou para ele, orientou, tinha anjos, tinha fruto de todas as espécies, creio de flores, era um jardim tremendo. E Adão então comete esse pecado, e o pecado gera morte, e a morte espiritual, no caso de Adão, porque ele entristeceu a Deus, ele desobedeceu a Deus. E no caso de Adão, e consequentemente vem para o homem, trouxe a morte física para Adão. Então Adão era puro, inocente, santo, estava ali colocado por Deus para viver eternamente, mas em comunhão íntima com Deus, no espírito, na alma e no corpo. E agora Adão então cai nessa morte terrível. Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, no caso o pecado de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, irmãos, que coisa terrível, que coisa terrível foi a morte, foi o pecado de Adão, trouxe morte para ele e também para a humanidade, consequentemente. O ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Por quê? Por causa de Adão, porque Adão pecou, todos pecaram. O ser humano nasce com a natureza de pecado, certamente ele vai pecar. Então Deus faz uma criança nascer, cria a criança nasce, santa, pura e inocente, sem pecado, mas ela nasce com a natureza pecaminosa por causa do pecado que Adão cometeu e que contaminou e que atingiu toda a raça humana, atinge e vai atingir pela frente até que chega o último dia. Mas Deus é amor. 1 João 4,8. Em Romanos 3,10 diz assim: como está escrito, não há um justo sequer, mas Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí nós vemos aquele primeiro um dos versos mais conhecidos de todo cristão, e quem sabe até de muitas outras pessoas que não seja cristão. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, amados, o grande e infinito amor de Deus, o Pai. Adão pecou, esse pecado passou a toda a humanidade, e agora Deus então, como Ele é amor, Ele usa do seu amor para colocar no coração do homem. Todo aquele que passou a crer no seu Filho que Ele enviou como solução da humanidade, que no caso é Jesus Cristo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu essa solução tremenda, solução grandiosa e única, que é Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Ele envia para que Ele pagasse o preço do pecado da humanidade. E Jesus então, como um filho obediente também, Ele era Deus, um com o Pai, Filho unigênito do Pai. Então Ele toma a forma humana, Ele se torna homem, Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Olha que tremendo. Então Deus, mostrando o seu grande e infinito amor para com a humanidade, Ele se faz homem na pessoa de Jesus Cristo,
ele veio para a terra, e a palavra de Deus diz assim: o Senhor Jesus morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Que tremendo, irmãos, que coisa maravilhosa. Em Apocalipse 5, 9 e 10, diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Oh, amados, o grande e infinito amor de nosso Deus e Pai, Ele sempre trabalhando em favor da humanidade, porque Ele ama a humanidade. Deus te ama, amado. Deus me ama, Deus te ama. Deus ama todo ser humano, e por isso Ele deu o seu único Filho, para dar a oportunidade do pecador arrepender, confessar o seu pecado, crendo na pessoa de Jesus Cristo, crendo na pessoa, crendo no sacrifício que Ele sofreu, crendo no seu sofrimento, crendo no seu sangue que purifica, que nos purifica de todo pecado. O sangue dele foi derramado para nos comprar para Deus. Então, amado, que coisa tremenda. Então Jesus Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário, comprando, pagando o preço do pecado da humanidade, comprando os homens para o nosso Deus. E ainda, Ele ainda deu o privilégio de que se fizessem, ao nascer, o homem poderia ser reis e sacerdotes, e eles reinariam e reinarão. Aqueles que crêem nele reinarão sobre a terra com o Senhor Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, amados, então são coisas tremendas que a palavra de Deus nos ensina, e por isso eu quero te incentivar a ler a Bíblia. Vai ler, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela é alimento, ela liberta, ela cura, ela salva. Todo aquele que crê na palavra de Deus, reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que Ele enviou para que morresse na cruz do Calvário em favor da humanidade. Então, amados, como é tremendo, precisamos alimentar a palavra, precisamos aprender da palavra, porque quanto mais nós aprendemos da palavra, mais nós podemos viver uma vida santa, em santificação diante de Deus, mais nós podemos viver uma vida mais próxima da comunhão com Deus, em santidade. O Senhor Jesus é Deus, e Ele quer habitar em nós. Olha que tremendo, amados. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo, ou seja, Ele mesmo providenciando o perdão do pecado para a humanidade. Então, amados, isso é tremendo, isso é profundo, e por isso precisamos estar atentos, orar, clamar a Deus, estar atento, vigilantes, para não vivermos em pecado. E se pecar, estamos sujeitos a pecar, mas se pecar por não vigiar, é o Espírito Santo, outra bênção maravilhosa, o Espírito Santo que habita no coração daqueles que creem em Jesus Cristo, daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, daqueles que foram batizados, foram selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, é Deus habitando em nós. Então, amados, que possamos pensar nestas coisas.
Quero ainda ver com os irmãos em Romanos 5:5. A palavra de Deus disse que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, amados, amigos, olha que privilégio que o homem tem, que Deus dá para o homem, a oportunidade que Deus dá para o homem. Deus quer ter comunhão com o homem, Deus quer habitar no homem, Deus quer ter comunhão íntima com o homem. Então, por isso Jesus Cristo veio. Ele veio derramar o seu sangue, primeiro para pagar o preço do pecado, porque homem nenhum pode ser salvo por si mesmo, por as suas obras, por religião. O homem só é salvo quando ele crê no sacrifício de Jesus Cristo, quando ele entende que o sangue de Jesus pagou o preço do pecado dele. E ao crer em Jesus, e ao convidar Jesus para ser seu Senhor e seu Salvador, Jesus entra na vida do homem. Jesus passa a habitar no homem. Por isso a expressão, eis que estou à porta e bato, a porta do coração. Se qualquer pessoa ouvir a minha voz e abrir a porta, então o homem precisa de ouvir a voz, precisa de abrir a porta e de convidar Jesus para entrar. Então, amados, se abrirmos a nossa porta, se abrirmos a porta do nosso coração, e convidá-lo, ele entra e ceia conosco e nós ceamos com ele. Então passamos a ter essa comunhão íntima com Deus. Jesus é Deus. João 14:3 diz assim, Jesus diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que tremendo, amados. Nós precisamos de ouvir a voz de Jesus, precisamos ouvir a voz, procurar entender, reconhecer que somos pecadores e convidá-lo a entrar. Por isso Jesus disse que ele não nos deixaria órfãos. Quando Jesus ensinava para os discípulos que ele iria morrer, primeiro ele ensinou o que ele queria fazer, que ele veio para morrer, para salvar e tal, e ensinou e orientou, ensinou uma série de coisas profundas para os discípulos. E os discípulos entristeceram naquela oportunidade. E ao entristecer, Jesus dizendo que ia voltar para o Pai, quando ele disse que iria voltar para o Pai e ele iria preparar lugar, os discípulos entristeceram. E Jesus percebendo, então Jesus disse assim: não vos deixarei órfão, eu voltarei. Olha que tremendo, amados. Então, amados, são ensinamentos da palavra de Deus, que talvez você nunca ouviu ou nunca leu, mas que precisamos de ler, precisamos de estudar, precisamos de orar, pedir a Deus revelação, para entender essas coisas tremendas, porque Deus quer o melhor para nós. Ele deu para nós o melhor, que é o seu Filho,
Ele deu o seu Filho amado, seu Filho unigênito. Ele deu. Jesus era Deus e se fez homem. Ele se torna homem para nos abençoar. Então, amados, Deus Ele, na sua grande e infinita misericórdia e amor, Ele se faz homem, na pessoa de Jesus Cristo. Ele vem à terra como homem, e como homem, Ele sofreu, sofrimento terrível, sofrimento na morte de cruz, uma morte cruel. Ele foi desprezado, Ele foi abandonado, zombado, cuspido, Ele tomou até tapas, murro. Ele foi desprezado da forma mais terrível possível que o ser humano pecador cometeu a Ele. E Ele veio por amor, Ele veio porque nos amava, Ele veio porque nos ama, e Ele deu a sua vida, o seu sangue puro, imaculado, inocente. Ele derrama na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado, para nos salvar, para nos perdoar, para escrever o nosso nome no livro da vida. Então, amados, precisamos ter o nosso nome, precisamos que tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, e só podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida crendo em Jesus Cristo. Porque ao crer em Jesus Cristo, nós estamos confirmando o nosso nome que já está escrito no livro da vida. Porque todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida é porque antes da criação do mundo, quando Deus olha para a terra, Ele, depois do pecado de Adão, Ele não viu um justo sequer, diz a palavra de Deus. E porque Ele não viu um justo sequer, Ele demonstra o seu grande e infinito amor de enviar o teu único Filho, para que o Filho pudesse restaurar o homem. Era Deus na pessoa do Filho Jesus Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo. Então, nós podemos entender que quando Deus olha para a terra e vê, quando Ele iria enviar o seu Filho, Ele viu quem ia crer e quem não ia crer, porque Deus é onisciente, Deus não pode ser surpreendido por nada. E quando Ele olha para a terra, depois do plano de enviar Jesus para a terra, para salvar a humanidade, Ele viu quem ia crer e quem não ia crer em Jesus. E nesse momento também, o que nos dá a entender, que o texto lá em Apocalipse fala que é aqueles que foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então foi naquele momento quando Ele fala em enviar Jesus, e Jesus se apresenta para vir a salvar a humanidade, e Deus fala com ele. Logicamente, Deus não pode ser surpreendido por nada, e fala com ele: ó filho, só que eles não vão, não é todo mundo que vai crer em você. Mas então ele vê quem ia crer em Jesus e quem não ia crer. E quem ia crer em Jesus, ele vendo crendo em Jesus, logicamente entra no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, amados, que coisa tremenda. Então, quando Jesus fala com os discípulos sobre esses ensinamentos profundos, e que Ele fala que ia voltar para o Pai, eles entristeceram. É onde Jesus disse: não vos deixarei órfão, eu voltarei, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que amor de Deus, olha o amor de Jesus, Deus manifestando em favor da humanidade. Então Jesus veio e
cumpriu o desejo do Pai, o seu próprio desejo. Ele veio de livre e espontânea vontade, cumprindo a vontade do Pai para salvar a humanidade. Então ele derrama o seu sangue, com o seu sangue ele compra para Deus homens de todas as tribos, povos, língua e nação. E no capítulo 14, no verso 6, então ele disse, e disse Jesus, ele disse para uma resposta para Tomé, e quando eu conversando com os discípulos entristeceram, ele diz, eu vou para o Pai e vocês sabem o caminho. Tomé disse para ele assim, não, Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Aí Jesus dá essa resposta para Tomé, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, amado, que tremendo. Amigos, que tremendo. Se você ainda não percebeu essas bênçãos, pega a Bíblia, lê a Bíblia, faz uma oração. Se você não sabe orar é conversar com Deus, fala com Deus, Senhor, eu não entendo nada, conheço nada, mas agora eu quero aprender a tua palavra, me ensina. Ele vai te ensinar, ele vai te revelar. Deus quer isso para você também, para todos. Então quando Tomé diz, nós não sabemos o caminho, então ele diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém, amados, ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. Não vai por religião, não vai por ser bom, não vai por obras, só vai se convidar Jesus como Senhor e Salvador, sendo batizados, selado do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você, vem habitar em nós, nessa atitude do batismo. Então, o Espírito Santo em nossas vidas é um selo de garantia de que passamos a pertencer a Deus. Então, por isso, a palavra de Deus diz que ninguém pode tirar de nós a salvação. Depois que somos salvos, depois que cremos em Jesus, convencidos pelo Espírito Santo, somos batizados, o Espírito Santo vem habitar em nós, então ninguém pode tirar essa salvação mais de nós. Então, amados, que Deus possa continuar nos abençoando ricamente, te abençoar ricamente. E para nós finalizar, eu quero ler com os irmãos Daniel capítulo 12, no verso 1 e 2. Daniel 12, capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 12, verso 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Olha que tremendo, amado. Então, Miguel, ele representa, na oportunidade que ele veio aqui à terra, ele veio representando o povo judeu, o povo judeu no primeiro plano. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo, do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida, que eu já citei na palavra.
E o verso 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos, não são todos que ressuscitarão, mas vamos entender. Todos que ressuscitarem é porque aceitou Jesus. Aí diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Então aqueles que creram em Jesus, crendo piamente no Filho de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo, então esse grupo que vai ser ressuscitado, eles vão entrar no céu. Mas os outros que morreram sem Jesus, aí diz o texto assim, clareando. Então o texto diz assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra, quer dizer, morreram, ressuscitarão. Um grupo, uns para a vida eterna, são os crentes em Jesus Cristo, os lavados no sangue do Cordeiro. E outros para a vergonha e para o nojo eterno. Como é sério, irmãos. Como é tremendo num plano, né? Aqueles que dormiram, confiados em Jesus, crendo em Jesus, eles ressuscitarão para a glória eterna, para receber um corpo igual ao de Jesus, semelhante ao de Jesus. Mas os outros ressuscitarão também, mas ressuscitarão para vergonha e nojo eterno. Então, amados, amigos e irmãos, vamos aprender da palavra, vamos alimentar a palavra mais e mais, porque ela tem coisas tremendas, profundas como estas, para que possamos viver uma vida santa, em obediência a Deus, agradando a Deus e sendo abençoados. Que Deus continue te abençoando ricamente no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Tua palavra é poder de salvação para todo aquele que crê, e a Tua palavra é alimento para todo aquele que alimenta dela, é pão que desceu do céu. É o próprio Jesus Cristo que diz: eu sou o pão da vida. Então, amados, que presente tremendo temos da parte de Deus. Então, por isso não podemos abandonar a palavra de Deus de maneira nenhuma. Pelo contrário, é ter ela cada dia, alimentar dela cada dia, se possível a cada momento que tivermos oportunidade. Não devemos perder tempo, alimentar dela, porque ela é alimento, ela é Jesus, ela é alimento para a vida eterna, ela é vida eterna, ela é poder de salvação para todo aquele que crê, e também aquele que ainda não creu em Jesus, aqueles que ainda não, que já escutaram de Jesus, já escutaram a palavra de Deus, mas ainda não creram, ainda não ouviram, não obedeceram, ainda não abriram a porta do coração e convidar Jesus para entrar, que possam pensar nisto e que possam atentamente, rapidamente, agora, não perca tempo, abra o seu coração, convida Jesus para ser seu Senhor e Salvador, prepara para o batismo, seja batizado, porque no batismo você é selado com o Espírito Santo, é o selo da garantia de Deus, que você pertence a Deus. Então, meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós e de cada um daqueles que vão escutar a Tua palavra, estou escutando a Tua palavra, que eles possam ouvir a Tua palavra. Eu te peço, te agradeço, certo da vitória, e declaro cada vida abençoada, em nome de Jesus, que cada vida seja abençoada no espírito, na alma e no corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo.
Amém.